Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade à série de aulas sobre potencial de ação, onde nas 3 primeiras aulas vimos na parte 1 um conceito geral, de forma ampla, desse evento eletrofisiológico que é o potencial de ação. Na parte 2 falamos então sobre o potencial de repouso, que é uma diferença de potencial fundamental para que haja as correntes iônicas que caracterizam o potencial de ação. Na última parte, terceira parte, vimos a primeira fase do potencial de ação, que é a despolarização, onde há um rápido influxo de cargas positivas para o interior de células com membranas eletricamente excitáveis, ou seja, neurônios e fibras musculares, onde nessa fase há uma variação de potencial rápida, do repouso em direção a uma reversão de polaridade levemente acima de 0 mV, né, indo até em torno de 30 a 35 mV. E agora nós temos uma corrente inversa, uma corrente iônica onde haverá o retorno ao potencial de repouso, então haverá um efluxo, uma saída de cargas positivas, a fim de retomar a diferença de potencial que caracteriza o potencial de repouso, ou seja, a segunda fase do potencial de ação, a repolarização. Vamos lá então. Então, até o momento, nós vimos que potenciais de ação são correntes locais iônicas em membranas eletricamente estáveis, ou seja, correntes num ponto da membrana, onde a partir de um potencial de repouso, ou seja, um gradiente elétrico que ocorre naturalmente entre o meio intracelular, onde o meio intracelular é mais negativo que o meio extracelular, e isso varia dependendo da fibra onde for registrado esse potencial de repouso. Aqui, por exemplo, em torno de menos 80 mV, menos 70, menos 90. Então, esse potencial elétrico ele cria condições para que haja correntes elétricas a favor do gradiente eletroquímico. Num primeiro momento, como nós já falamos, há então um estímulo neuroquímico normalmente, ou um estímulo excitatório, que irá aumentar a permeabilidade da membrana a cargas positivas, permitindo o influxo então de cargas positivas como sódio e cálcio, elevando o potencial de membrana do repouso em direção ao que nós chamamos de potencial limiar. Essa elevação do potencial ela é dependente da intensidade do estímulo, obviamente. Então, pode ocorrer potenciais excitatórios sublimiares, que não alcançam o limiar e, portanto, não gerarão potenciais de ação, mas se o estímulo excitatório for suficientemente forte, alcançaremos, então, o potencial limiar, que nessa figura está mostrando em menos 60 mV, que é exatamente o valor de potencial interno, onde os canais voltagens dependentes de sódio se abrem. Isso também pode ocorrer com cálcio, que é uma carga positiva, tal como o sódio, onde as concentrações desses cátions estão bem maiores fora da célula, e isso, à medida que a membrana se torna permeável a esses cátions, eles entram então a favor tanto do gradiente de concentração quanto do gradiente elétrico, como nós já vimos nas partes anteriores. Então, em menos 60 mV, a membrana se torna amplamente permeável ao sódio, porque canais voltagem dependentes se abriram na região onde houve estímulo, e rapidamente haverá um influxo de sódio a favor de seu gradiente eletroquímico, elevando o potencial e gerando então uma corrente iônica, que nós caracterizamos essa fase, portanto, do potencial de ação de despolarização. À medida que ocorre a despolarização, os canais voltagem dependentes tendem a se fechar, a voltagem então se altera e, portanto, a conformação deles também se altera, havendo o fechamento desses canais e diminuindo a permeabilidade, então, essas cargas positivas. Portanto, isso vai explicar
né, o porquê que a nossa corrente iônica positiva para dentro tende a diminuir e parar. Além disso, temos sempre que lembrar que à medida que o sódio entra, o meio intracelular vai ficando positivo e isso também repele sódio ou diminui sua velocidade de entrada, aliado, obviamente, ao aumento da impermeabilidade ou do fechamento dos canais de sódio. Portanto, a despolarização, a corrente interna de sódio, vai diminuir e nós entraremos então numa segunda fase, que é uma corrente alternada, onde o potencial de membrana, que está positivo internamente, vai rapidamente novamente voltar ao repouso. Então vai inverter a polaridade. Nós chamamos essa fase de repolarização. E essa repolarização, ela está intimamente associada à saída de potássio. Ou seja, o potássio é uma carga positiva que está mais concentrada no meio intracelular e que à medida que o meio intracelular vai ficando mais positivo, isso vai gerar então uma força elétrica, portanto, que vai fazer com que o potássio, que é uma carga positiva, seja repelido e seja empurrado para o meio extracelular. Claro que isso deve estar associado ao aumento da permeabilidade da membrana ao potássio, o que ocorre durante e ao final da despolarização, onde, juntamente com o fechamento dos canais de voltagem dependente de sódio, ocorre a abertura de canais de voltagem dependente de potássio. Podemos ver aqui na linha pontilhada que durante a despolarização, né, ela está representando aqui a condutância iônica do potássio, que é uma variável, é uma grandeza inversa, né, à resistência. Portanto, quanto maior a condutância, maior o fluxo, maior a passagem de determinado íon. Então observe que durante a despolarização a condutância de potássio ela é baixa, e no início da repolarização a condutância do potássio sobe de forma significativa. Isso vai explicar então o porquê que o potencial desce. À medida que o potássio interno sai, a membrana vai se tornando mais negativa rapidamente. Então nós vamos descrever um pouquinho melhor isso a seguir. Vamos, portanto, ver como ocorre a repolarização. Muito bem, e a repolarização? Nós estamos lá com a fibra despolarizada, lá em mais 30, mais 10, mais 20 milivolts, depende da fibra, porque entrou em excesso de sódio. Né? O sódio passa, os canais começam a se fechar, se tornar inativos, mesmo, volta a falar, mesmo que eles se mantivessem abertos, o influxo de sódio vai cair de forma drástica, porque ele passa aí contra o gradiente elétrico. E como é que volta então? Está lá em mais 30, como é que vai voltar a zero? Então, é em função da saída de cargas positivas. Entrou a carga positiva, ficou positivo o meio intracelular. Para voltar à negatividade anterior, as cargas positivas terão que sair. Só que a carga positiva que vai sair, de fato, não é o sódio. Ele até é gradativamente retirado pela bomba sódio-potássio, mantendo, né, a diferença de concentração sempre constante. Mas a carga responsável, o fluxo de carga responsável pela repolarização é, de fato, o potássio. Então nós temos também canais de voltagem dependentes de potássio que se abrem durante o início da repolarização e o final da despolarização, permitindo então o rápido efluxo de potássio para o meio extracelular. Se vocês lembrarem, lá no repouso, quando era menos 80, menos 90 aqui dentro, potássio, até existiam canais de repouso abertos, mas ele saía lentamente, porque o meio intracelular retém potássio em função da atração de cargas. O meio intracelular é negativo, potássio é positivo, então ele tende a ficar dentro, e ele sai lentamente só porque ele é mais concentrado dentro do que fora. Né? O gradiente de concentração supera a força do gradiente elétrico. Mas agora, nesse momento onde nós estamos lá acima de zero, né, em mais 30 milivolts, o meio intracelular está positivo também.
Então agora as duas forças motrizes que empurram o potássio vão estar para o mesmo lado. Então ele vai sair rapidamente, porque tanto o gradiente de concentração, que empurra ele para fora, quanto o gradiente elétrico, que nesse momento o meio intracelular é positivo e o potássio é positivo, também irá empurrá-lo para fora. E isso faz então que o potássio saia rapidamente e o meio intracelular volta novamente a uma situação negativa de repouso, e por isso que nós chamamos de repolarizar, ou seja, ficar no estado polarizado, o meio intracelular negativo e o meio extracelular positivo. Esse excedente de potássio que sai, quanto o sódio que entrou, isso é regularizado então ativamente pela bomba sódio-potássio, trazendo 2 potássios para dentro e retirando 3 sódio, auxiliando a manter o meio intracelular negativo. Bom, em resumo, nós podemos ver aqui a variação do potencial de membrana durante um potencial de ação. Aqui a linha escura é um potencial de ação. Então ele estava lá mais, ou aqui nesse caso aqui em menos 70 mV. À medida que alcança o limiar, ele inicia sua fase de despolarização. Aqui está indo quase a mais 50 mV. Aqui está mostrando o valor do potencial de equilíbrio do sódio, lá em mais 60, 65 mV. Então quer dizer que à medida que vai despolarizando, no começo o sódio entra com tudo, porque ele vai a favor do seu gradiente eletroquímico, o meio intracelular está negativo, então ele entra a favor do seu gradiente elétrico, a lei de concentração que faz ele entrar. Mas à medida que vai subindo o potencial, indo em direção aqui ao mais 60, o sódio naturalmente vai diminuir seu influxo. Por quê? Porque ele passa a ir contra o gradiente elétrico. Se o meio intracelular está positivo, ele vai diminuir então sua entrada, porque passa a ir contra o gradiente elétrico. E de fato, se o meio intracelular alcançasse mais 60, 65 mV, a entrada de sódio seria igual à saída de sódio, e a resultante fluxo seria zero. Isso a gente chama de potencial de equilíbrio do sódio. Então, no começo da despolarização, a condutância do sódio é máxima. E à medida que vai despolarizando, além dos canais fecharem, ele passa também a se aproximar aqui do seu potencial de equilíbrio, e isso faz com que ele vá contra o seu gradiente elétrico e a condutância tende a ir a zero novamente. Aqui está mostrando então a G, condutância em miliohms por centímetro quadrado. Então a condutância do sódio, observa que ela sobe a máxima aqui no começo da despolarização, e à medida que despolariza lá, ela desce a condutância por 2 motivos: porque os canais se fecham e também porque ele se aproxima do seu próprio gradiente de equilíbrio. E durante a repolarização, que se dá através da saída do potássio, a gente pode ver que a condutância do potássio sobe, e ela é responsável pela volta do potencial à negatividade. O potássio ele é uma carga positiva, que no meio intracelular ele está mais concentrado que no meio extracelular. E à medida que o meio intracelular fica positivo, a segunda força, que é elétrica, também empurra ele para fora. Então, os canais de potássio se abrem, aumenta a permeabilidade, o potássio vai sair a favor do seu gradiente de concentração e também do seu gradiente elétrico, aumentando bastante a sua condutância. À medida que o potencial vai indo novamente em direção ao repouso, vai descendo, ficando mais negativo, a condutância do potássio também cai, uma vez que ele vai se aproximando do seu potencial de equilíbrio lá em quase menos 100 mV. De fato, se o potencial de membrana alcançasse em torno de menos 100 mV, teoricamente, a saída de potássio ela seria nula, bem como sua entrada. Nós teríamos um equilíbrio entre o gradiente de concentração, que empurra o potássio para fora, e o gradiente elétrico, que mantém ele dentro, uma vez que o meio intracelular também está muito negativo.